Bom dia, minha gente, tudo bem? Bom, eu quero agradecer a presença de todos na aula de literatura, quem participou, tá? Fiquei muito feliz de falar com vocês, adorei falar com o Hilário de pijama, tava um gato de pijama, deitadinho, com aquela voz de sono, uma graça, tá? Adorei conversar com todos vocês, matei um pouquinho da minha saudade de vocês e espero que na semana seguinte, que nós vamos começar com as aulas ao vivo, assim, eu possa ver todos, tá certo? Bom, eu queria que vocês abrissem a apostilinha de vocês lá na página 2 do caderno de atividades, tá? Fiquem atentos. O caderno de atividades nos traz o resumo, esse gênero textual cobrado na UFSC. Tá? A UFSC pode trazer não pode trazer o resumo, tá? Para o vestibular, como já caiu em relação a isso, tá? Porque, como eles cobram os livros, o que eles pedem? O resumo do livro, tá? Então, o que é o resumo? Né? Eu acho que vários professores já pediram para vocês fazerem um resumo do capítulo tal, ou já pediram para vocês fazerem um resumo de um texto tal, né? E a gente trabalha muito esse resumo, porque ele é bom, ele faz com que a gente identifique o que é importante, consegue separar, faz com que a gente consiga separar o que é importante e o que não é, né? Para fazer um resumo, certo? Então, assim, ó, tudo que é demais sobre aquela informação, tudo que que não há necessidade, que se torna repetitivo, a gente não coloca dentro do resumo. A gente faz uma primeira leitura de todo, né, vamos supor, do livro. Aí vocês vão ler todo o livro, vão ler toda a questão, e eu peço para vocês da seguinte forma: façam um resumo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou da Moreninha, como eu pedi, né, e vocês não leram. Então, eu posso pedir o resumo do livro. Resumo vai a opinião de vocês? O resumo são só as partes importantes do texto e que, né, numa narrativa, por exemplo, num romance, por exemplo, você tem que mostrar como se deu todo o início da narrativa, o meio, fazer o resumo do meio da narrativa quando há o conflito, aquelas coisas todas, e no final, quando dá o desfecho, que eu posso fazer como uma conclusão, tá? Então, o resumo, ele requer, né, minuciosamente um olhar. Gente, eu tô ficando rouca, tá? Eu não sei o que tá acontecendo. Tô fazendo força para falar. Então, assim, são partes do texto que você faz, tá? Que você analisa como importante e refaz o texto, sem a sua opinião, obviamente, e coloca no seu, e faz, né, no seu ponto da forma que você acha que é melhor. Então, o resumo, nós temos a definição aqui do resumo. Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. A gente tem que ter essa peneira para saber o que é e o que não é importante. Quando reescrevemos um texto, internalizamos melhor o assunto e não nos esquecemos dele. Afinal, não aprendemos com um simples passar de olhos pelas letras. Não é só olhar, não é uma leitura dinâmica. A gente tem que olhar e quando você achar que é importante, grifar. Tá? Isso até no livro. Os meus livros da faculdade são todos grifados, todos cheios daquelas fitinhas post-it que fala, né? Cheio daqueles negocinhos, que na época eu já tinha uns que eram de plásticozinho assim, né? Não como hoje, mas já tinha. Então, eu fazia toda a anotação ali, que eu achava importante, o capítulo que era muito importante. E isso, quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão entender bem. Dessa forma, podemos até dizer que que lemos o texto, mas quanto a assimilar, será difícil afirmar que sim. O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito em todas as disciplinas, todas. Você estudar, você vai estar vendo o resumo, você está vendo geografia, o conteúdo de geografia, fazer o resumo de geografia, você vai assimilar. De história, você vai assimilar. De literatura, você vai assimilar,
tá? A gente sabe tirar o que é importante, né? Pois estará atento às ideias principais e se lembrará pontos-chave do conteúdo. E a gente não esquece mais. Passo a passo para um resumo. Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele. Depois leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo. Logo após, faça o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chave já destacadas anteriormente. Releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou seja, coerentes e coesas. Elas têm que estar ligadas, obviamente. Você tem que ligar o parágrafo ao outro, a ideia à outra. Você está recriando um texto a partir de informações. Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está faltando nenhuma informação ou sobrando alguma. Por fim, analise os conceitos apresentados, se estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabem no resumo comentários pessoais. No resumo eu não posso colocar a minha opinião. É outro tipo de texto, quando eu coloco a minha opinião, tá? Então, no resumo são só as ideias principais. Tá bom, gente? Bom, nesse primeiro momento eu quero que vocês eu quero que vocês grifem todo aquele primeiro parágrafo ali, tá? Eu quero que vocês façam a página, da página 2 até a página 7, a questão 9, tá certo? E lá na página... Na próxima aula, daí eu vou usar os mesmos, não vou usar slides, tá? Eu acredito que a gente já vai estar falando, eu vou usar a apostila e nós vamos conversar ainda sobre as características do resumo. Tá bom, gente? Por enquanto é só isso, um beijinho, tô esperando vocês, tá?